Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Júlio e a aula de hoje, o tema dela é Revolução Industrial. Esse é o nosso roteiro. Antes de começar, eu queria, enfim, é um tema que é relevante. É difícil dizer mais relevante que outros temas da história, né? Mas o Eric Hobsbawm, que é um historiador inglês e que é uma pessoa insuspeita de ignorância, ele afirma que, sob qualquer aspecto, a Revolução Industrial foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção das cidades e da agricultura. Eu coloquei essa frase aqui no início para dar uma ideia do escopo do tema, né, e da relevância dele. Então, vamos começar pelos antecedentes e pelo contexto da Inglaterra no século XVIII, que é o lugar e o período que a gente está tratando, a não ser que eu indique de outra maneira. Né? Quando se fala em manufatura na Europa antes da Revolução Industrial, fala-se frequentemente no sistema doméstico ou do bota fora, que originalmente em inglês se chama putting out system. É um sistema de produção doméstica descentralizada de manufaturas. Vocês veem que aí na figura tem uma mulher fiando dentro da sua casa, né? É uma máquina bem simples que ela está movimentando com as próprias mãos. Ela, no caso, teria alguma habilidade artesanal e ela trabalharia para um empresário externo que proveria ela com as matérias-primas e que compraria dela a produção e passaria para o próximo artesão, dessa maneira numa proto-especialização, né, uma especialização em gestação. E nesse processo, o importante é se notar que o produtor detém o conhecimento do que ele está fazendo e certa autonomia dentro do processo. Então, se ela está na casa dela, ela pode muito bem parar para ver alguma coisa que está cozinhando, enfim. Ela não está numa fábrica. Em geral, ele possui os meios de produção, que é algo que vai ser contrastado com o que vem a seguir. Algumas noções do que era a produção pré-capitalista. E o pré-capitalista não é um conceito histórico, modo de produção, é só o que estava bem no contexto ali da própria Revolução, logo antes. Ela é determinada e norteada pelo valor de uso, ou seja, pela satisfação das necessidades. A produção se volta à satisfação das necessidades. E o comércio que existe do excedente, ele é residual. Ele pode, excepcionalmente, ter um valor elevado, só que ele não vai ser o centro, o foco das decisões econômicas daquela economia. Então, a motivação comercial ela não é central para as decisões de produção, nem altera a estrutura. Ele vai ser, sobretudo, quando se fala em comércio pré-capitalista, comércio internacional que explora diferenciais de preços, que é o que na economia se chama arbitragem, que é você comprar um negócio caro e vender depois ou em outro lugar, um negócio barato e vender caro depois ou em outro lugar. Então, o comércio ele é exterior à produção dos bens que são comerciados. Outro dado importante é que o capital é reduzido e pouco móvel, ele não transita entre os setores da economia. E quando a gente fala de capital, a gente está falando de recursos destinados à produção. Não é necessariamente dinheiro, o dinheiro não é necessariamente capital. Se ele tiver investido em algo produtivo ou em algo que busca ter um rendimento, aí ele se torna capital. Também o mercado é reduzido, pois o mercado ele é feito de assalariados. Então, se não tem pessoas ganhando salário, não tem renda circulando na economia, não tem consumidores. Então, esses daí são traços importantes do contexto pré-capitalista. A agricultura na Inglaterra tem um papel bastante importante como pressuposto e também pelas suas características
específicas em relação aos demais países europeus. E o que precisa ser destacado nesse caso é que a agricultura da Inglaterra já era muito mais voltada ao comércio. A classe agricultora na Inglaterra, dos grandes proprietários, a gentry, ela já era muito mais voltada aos negócios do que na França, por exemplo, na Alemanha, e havia também muita terra arrendada, né, que eram arrendadas para um produtor que contratava uma mão de obra para produzir naquela terra, ou seja, eram produtores que tinham muito mais consciência e da busca da produtividade e do lucro, porque eles vendiam para o mercado, né? 3 funções básicas da agricultura no período, né, para quando se fala em um fator para industrialização, que a agricultura do período teve que aumentar a produtividade para alimentar a população crescente do país como um todo, né, e mais urbana, ou seja, mais pessoas nas cidades do que no campo produzindo, então os que estavam no campo precisavam ser mais produtivos. Como ela ia utilizar menos mão de obra, a gente vai ver por quê. Vai liberar mão de obra para a indústria, ou seja, vai criar um exército de trabalhadores para a indústria. E como ela já é voltada para o mercado e ela busca o rendimento, ela vai ser um setor que acumula capital. E esse capital vai ser investido não só na agricultura, mas também nos outros setores. Porque uma diferença do mundo industrial é justamente a mobilidade do capital entre setores da economia. E quando se fala no aumento da produtividade da agricultura inglesa nesse período, ele não é nada que dependeu de uma aplicação de tecnologia muito sofisticada, eram tecnologias simples, era a racionalização da produção e também o aumento por simples da área cultivada. E aqui do lado, uma das invenções do período da Revolução Industrial, um pouco anterior no caso, é o arado mecânico, que aumentou bastante a produtividade da lavoura inglesa. Vocês veem que é uma máquina bastante simples, né? Mas que, por um momento, foi muito relevante. Aqui, queria discutir um pouco, talvez, conceitualmente, né? Por que a gente chama de revolução, por que os historiadores, os economistas chamam de revolução industrial esse período, né? Tem a ver, eu acho que no cerne, com a velocidade, o escopo e o impacto estrutural das mudanças e da dinâmica que se estabeleceu no período que a gente está tratando, né? Século XVIII, início do século XIX. Então, quando a gente fala de revolução, a gente está falando de mudanças qualitativas, de transformações, em oposição simplesmente a um crescimento quantitativo, né, que é incremental na base de melhorias. Porque, de fato, se você olhar, enfim, houve crescimento da população, da produção de N variáveis. Mas o que muda desse momento para outros momentos anteriores de enriquecimento, né, de renascimento cultural, por exemplo, é isso que é isso que precisa ser entendido para se entender quando se fala de revolução, né? Então, antes desse momento, existem mudanças históricas, existem crises e renascimentos, né? Só que os processos, eles são, de modo geral, muito lentos, são processos que levam gerações, e eles são descontínuos, eles não apontam para nenhuma direção de longo prazo, mais estrutural, mais estável, né? E as sociedades, elas também não apontam para um crescimento ou para uma sofisticação tecnológica. A tendência das sociedades, comparativamente à sociedade industrial e ao que vem depois, as sociedades anteriores, elas parecem mais estáveis. Elas tendem a atingir o seu máximo de, por exemplo, de produção para uma dada demografia e uma dada tecnologia, e se não acontecer nada externo, aquilo lá não vai variar muito, né? Se acontecer uma
uma peste, uma fome, uma guerra, aí vai cair. Se melhorar, daí vai subir, mas de modo geral, a tendência é a estabilidade, né? E no caso, quando agora mais concreto, né, pensando-se em termos econômicos do que aconteceu, a Revolução Industrial ela é a constituição de um parque fabril que se torna tão produtivo e os produtos tão baratos, custos tão baixos, que ele começa a ter efeitos sistêmicos na economia e a gerar a sua própria dinâmica e a criar novos mercados que, por sua vez, vão se retroalimentar num processo que contrasta e foge bastante ao que acontecia antes, né? Que era em que essa dinâmica que foi dada início agora não parecia existir, né? Então, a pergunta clássica que se faz para se entender a Revolução Industrial e como ela se deu e a partir dela se entender também questões mais gerais do capitalismo, pode dividir em alguns fatores, né? Os três mais clássicos, mais estritamente econômicos, seriam o capital, o trabalho e a tecnologia, né? Os dois fatores de produção e a tecnologia, que é a mediação entre os dois, né? Que vai como os dois vão ser combinados, né? Por assim dizer. E dois fatores mais sociais, políticos e culturais, né? Que são as instituições e a cultura. Então, quando se fala em capital, provavelmente a primeira coisa que vai ser mencionada é a acumulação primitiva de capital, que a gente também já tratou e já apontou nas aulas anteriores, que tem a ver com a concentração dos ganhos do comércio colonial na Inglaterra. E quando se fala em comércio colonial da Inglaterra, a gente está pensando tanto nos Estados Unidos, né, até 1776, mas também em Portugal, com quem eles tinham uma relação especial, consolidada a partir do Tratado de Methuen e depois outros instrumentos, né? Então, isso configurava uma posição central e dominante no comércio internacional para a Inglaterra, que permitiu que toda essa receita fantástica produzida nas colônias ao longo do século 17, 18, acabasse muitas vezes em mãos inglesas. Do ponto de vista da acumulação do capital, também é interessante notar que, em relação a outros países concorrentes, como a França, por exemplo, a Espanha, países absolutistas que tributavam muito a produção e os negócios para manter os gastos, né, da coroa e de uma nobreza extensa. Na Inglaterra isso daí já não acontecia mais nem tanto. Então, boa parte dos rendimentos da produção inglesa ficava em mãos privadas e esses proprietários buscavam investimentos, né? Então, você tem aí dois fatores, né? Um externo e um interno, contribuindo para a acumulação de capital na Inglaterra. Por conta disso e de um sistema bancário relativamente desenvolvido, não houve dificuldade para financiar a industrialização nesse período, né? As fábricas de tecidos, etc. Um outro último fator que acho que vale a pena ser apontado também diz respeito aos investimentos em infraestrutura de transportes que foram feitos antes e também pesadamente durante esse período que a gente está tratando hoje, né? Então, esses investimentos, de modo geral, privados, mas também beneficiados por políticas do governo e dos governos locais, são investimentos que são importantes porque investimento em infraestrutura, tanto naquela época como até hoje, são investimentos que são vistos como sistêmicos, né, porque eles reduzem custos para o restante da economia.
um canal, um porto, ele vai baratear os produtos para todo mundo que está ali em volta, né? O produto que o cara compra, o produto que ele vende, o alcance da produção dele. Então, esse é um fator extremamente relevante, né? Investimento em transporte e infraestrutura. Quanto ao trabalho, né? Tem essa... A frase do Marx é mais para reflexão mesmo, assim como a imagem aí do Chaplin. Já mencionei um pouco antes, né, que a agricultura foi responsável por liberar muita gente. Isso pelos cercamentos que a gente vai ver nos próximos slides. Então, quando se pensa naquela massa de trabalhadores pobres, né, das cidades londrinas, inchadas, com as suas periferias, né, são sobretudo trabalhadores rurais e também imigrantes, né, no caso da Inglaterra, muitos irlandeses, escoceses, que foram em direção à cidade e permitiram a redução do custo do salário, né? É um movimento que não vai ser observado na França, que as cidades não incharam, né? Você não teve essa queda do salário que foi positiva para o desenvolvimento da indústria, né? Na Inglaterra, na Alemanha, então isso daí não foi observado em outros lugares, né? Em termos conceituais, né? O proletário é aquele que não possui os meios de produção e que é forçado eu acho uma palavra forte, mas ele é condicionado, porque ele não tem outra alternativa, né, a vender a força de trabalho e caracterizava essa época como é amplamente sabido, né? Não havia legislação trabalhista nenhuma, os salários eram baixos, jornadas longas, condições de trabalho terríveis, muito trabalho infantil, muito trabalho feminino. Não era nada legal ser proletário inglês. A gente já viu capital, trabalho, tecnologia, que é um fator bem, talvez um dos mais evidentes, né? Porque tem as máquinas, né? Tem as invenções, mas algo que precisa ficar claro sobre esse período é que a tecnologia era simples. O principal país em termos científicos, né, em termos de avanços científicos nessa época era a França. E o principal país em termos de, que não era um país, né, mas os prussianos, os futuros alemães tinham os melhores técnicos, melhores engenheiros, por exemplo, mas a Inglaterra possuía, sim, seus técnicos e seus engenheiros e aquelas sociedades científicas, né, da qual participava, por exemplo, o Newton, o avô do Darwin. Você tinha toda uma circulação de ideias e discussões acontecendo naquela época, mas isso não significava que houvesse grandes centros de pesquisa, grandes investimentos públicos ou grandes investimentos da própria indústria para desenvolver essas máquinas. Nada disso. A tecnologia era simples. O que provavelmente diferenciou, no caso, a Inglaterra da França, eu estou frisando a França porque eles eram os dois países mais próximos, né, os mais ricos, os principais competidores nesse momento. Diversas dessas invenções foram pensadas também na França por inventores e cientistas franceses. Mas qual vai ser uma diferença? Uma diferença importante é a oportunidade da aplicação dessa tecnologia. E a gente vai entender por que quando eu comentar o desenvolvimento da máquina a vapor e do carvão. Então, o conhecimento técnico não é tão sofisticado, exigido, mas as condições para que ele seja aplicado são bem específicas e a Inglaterra tinha essas condições, a França não tinha.
Então, aqui algumas das principais invenções, né, que são mencionadas aí do período. A sameadora mecânica, eu falei arado, acho que sameadora, que chamava Jethro Tull, que estava naquela primeira foto, imagem. A máquina a vapor, que é a mais famosa, que foi inventada não pelo James Watt, como costuma se dizer, mas por um outro cara. E o Watt melhorou, tornou mais eficiente. Uma muito importante é esse descaroçador de algodão inventado por um americano em 1794. Pensar o que estava acontecendo em 1794, né? Está em plena Revolução Francesa, você está com um bloqueio continental, a Inglaterra está fortalecendo suas relações comerciais, passa a depender do algodão externo e inventa-se esse descaroçador que vai tornar o processamento do algodão bastante mais eficiente e vai ser um impulso muito relevante para todo o contexto da consolidação da indústria têxtil, né? Em 1801 é inventada a locomotiva, que é a colocação de um motor a vapor num trilho. Então, são duas tecnologias, né, já anteriores combinadas. A ferrovia só vai se desenvolver algumas décadas depois, porque ela foi viabilizada pela invenção de uma fornalha mais eficiente que vai ajudar a produzir todo o ferro. Então, assim, a sequência de invenções não é para decorar a data ou o nome de quem inventou o quê, mas é só para entender que nesse momento você tem diversas tecnologias complementares que vão se combinando para criar todo uma dinâmica de desenvolvimento que a posteriori parece bastante organizada, assim, né? E duas delas aqui, né, e por fim o arado de aço, né, tanto a semeadora mecânica como o arado de aço, tem a ver com ganho de produtividade no campo. O carvão, junto com o têxtil, o algodão, é provavelmente um dos produtos, um dos itens mais importantes quando se fala em revolução industrial. Ele já era usado bastante na Inglaterra, porque a Inglaterra tem bastante carvão. Nesse mapa vocês veem a localização das minas, né? E esse vai ser um fator bastante essencial, bastante fundamental, né, para explicar a diferença da Inglaterra para os outros países. Essa disponibilidade e o baixo custo do carvão na Inglaterra. Como eu comentei, né, sobre a oportunidade do uso das invenções, né? As minas de carvão, enfim, como qualquer outra mina, elas vão cavando o solo e eles vão se enchendo de água. E a capacidade de produção de uma mina era determinada por até quando você conseguia cavar antes que ela se enchesse de água. A primeira máquina a vapor, inventada em 1712, ela foi inventada para ser usada em minas de carvão para bombear a água que entrando na mina, queimando-se o próprio carvão que era produzido no local. Então, você vê como não bastava ter alguém que inventou numa oficina uma máquina, né? Não tinha minas de carvão na França para que essa invenção fosse disseminada e fosse posteriormente melhorada, sua produção fosse tornada mais barata, né? Então é isso que eu quis apontar quando disse que o conhecimento ele era relativamente fácil, né? Relativamente simples. Depois a questão é como ele ia ser aplicado, quais as condições, né, dessa aplicação. Então, energia barata e local é um fator fundamental para a industrialização. Aqui eu coloquei do lado os dois mapas, né, o do carvão aqui à direita, e esse daqui à esquerda ele mostra
Vocês veem que aqui na região central da Inglaterra é onde estão as minas de carvão, né? E aqui é também onde estão especialmente as indústrias de maquinário, minas de carvão, né? Os triângulozinhos, enfim. A geografia, no caso, ela é bastante determinante. Eu aposto que se a gente tivesse minas de carvão em alguma região da França ou da Alemanha na quantidade que tinha na Inglaterra, provavelmente a história teria sido outra, né? Em termos institucionais, né, de antecedentes históricos da Revolução Industrial, das primeiras coisas que tem que ser mencionadas é a Revolução Gloriosa, que é a Revolução Burguesa dos ingleses, né, que fizeram a sua Revolução Burguesa um século antes dos franceses. E desde então eles não têm mais o absolutismo, o parlamento impõe limites aos reis, em questão de impostos, porque nos interessa aqui, né? Outra instituição que foi criada no período que vai desempenhar um papel bastante importante, não só na Revolução Industrial, mas também na história da Inglaterra, do financiamento das guerras napoleônicas, é o Banco da Inglaterra, que é fundado para financiar a armada inglesa. É um banco que ele é criado inicialmente como um banco privado, ou seja, são investidores privados que se reúnem, colocam o seu dinheiro nessa instituição privada que vai financiar a armada inglesa e a dívida pública, né? E vai se tornar o primeiro banco central do mundo, o modelo para os outros bancos centrais. A novidade do Banco da Inglaterra é que ele vai se tornar, não na sua fundação, mas aos poucos, o único emissor da nota oficial inglesa, que na época os bancos podiam emitir cada um a sua nota, né? Isso era aceito. Então, essa vai ser uma novidade do Banco da Inglaterra, que vai diferenciar a Inglaterra de vários outros países por um bom tempo. Termos institucionais legais, e aí relacionado à questão da agricultura e do campo. Lei dos cercamentos. Isso aparece bastante em vestibular. E a lei dos cercamentos, ela diz respeito à abolição das terras comuns que havia, né, nas propriedades rurais inglesas, onde os camponeses podiam trabalhar, caçar, etc., né? Essas áreas elas eram cercadas porque como eu havia dito, né, o campo inglês, o proprietário rural e os arrendatários eles já tinham uma mentalidade muito capitalista de vender para o mercado, de maneira que essas terras, na percepção deles, elas eram ociosas e elas eram pouco produtivas e podiam estar sendo melhor utilizadas. Então essa é a lógica do cercamento, né? Em geral vai ser, o que está relacionado a isso daí vai ser a produção de lã. E o efeito colateral é que você inviabiliza a vida de uma porção de camponeses que são forçados a ir para a cidade, né, vender sua força de trabalho, pelo que se dispuserem a pagar. Então, de modo geral, o que a Revolução Gloriosa e a Lei dos Cercamentos indica, né, e também a criação do Banco da Inglaterra como banco privado, mas já com essa fusão, né, com os assuntos estatais do governo inglês, é que o governo inglês, diferentemente dos países adversários, competidores, vizinhos, ele já era relativamente dominado pelos comerciantes, pelos burgueses, pelos capitalistas, né, e pelos industriais. Que havia, evidentemente, dentro do governo, a oposição entre a classe capitalista e a classe das cidades industrial e a classe proprietária de terra, e depois vai haver entre as duas e a classe proletária, né, a classe dos trabalhadores, mas não havia, como nos outros países, uma nobreza decidindo assuntos de Estado à revelia dos interesses do que hoje a gente chamaria de setor privado. E por fim,
alguns elementos culturais da época, né, ou que já foram levantados para explicar o desenvolvimento da Revolução Industrial e, no caso do Weber, né, o desenvolvimento do capitalismo de modo mais geral, né. Eu não vou me estender quanto ao Weber, porque o Lucas fez um material complementar a respeito, então, quem porventura não tenha visto, fica aqui a indicação, né. Mas a ética protestante do Weber tem a ver com a disposição, como a ideologia religiosa, né, dos protestantes, né, sobretudo dos calvinistas, predispunha os seguidores dessas religiões a certos comportamentos que tinham funcionalidade para o desenvolvimento do capitalismo. Então, elementos como, por exemplo, a não ostentação, né, o reinvestimento dos investimentos, a ideia de que o enriquecimento é uma manifestação da escolha divina, né, da pessoa que está enriquecendo. Então, são vários elementos religiosos que vão se combinando de maneira, às vezes, mais direta, às vezes menos, para constituir um comportamento que vai ser bastante diferente, por exemplo, do que se observa nos países católicos. Então, a oposição que tem que ser feita aí entre esses dois contextos, né? Em termos filosóficos, né, de correntes filosóficas e de doutrinas da época, eu coloquei 3 termos aí que se conversam, né? Que é o utilitarismo, racionalismo e liberalismo. O utilitarismo ele tem a ver com o filósofo inglês Jeremy, se não me engano, é o nome dele, Bentham, que tem por princípio, eu coloquei essa frase aqui dele aqui do lado, que é o resumo, segundo ele, da doutrina dele, né? A maior felicidade para o maior número de pessoas deve ser a medida do certo e do errado. No nível individual, e dito de outro modo, quando se fala em utilitarismo, o que se deve pensar é na maximização do prazer, né, da satisfação, e na minimização do sofrimento, do incômodo, do desprazer. Então é isso que significa ser utilitário, né? O racionalismo, no caso, tem a ver com a identificação dos meios corretos para se atingir esse fim, né? Então, isso daí funciona tanto no caso do indivíduo que vai maximizar o seu prazer, o seu benefício, né, a sua satisfação, como no caso do inventor, que precisa tirar a água da mina de carvão. Então, são expressões dessa cultura racionalista, né, que permeava ali a sociedade inglesa naquele momento. E o liberalismo ele tem a ver mais com a doutrina filosófica, econômica, de valorização do indivíduo em oposição ao Estado, né? A liberdade individual contra o controle estatal, o controle do rei. E essa liberdade, controle da igreja também, né? Por isso a ética protestante é importante, né? Porque ela é uma doutrina da prática individual, né? Não tem um Estado, não tem o Papa controlando essa religião. Então o liberalismo, o indivíduo no liberalismo ele tem essa liberdade também, em relação à igreja, em relação ao rei, em relação ao cobrador de impostos, né? Então a liberdade econômica, a liberdade de troca. Essa ideia do indivíduo como fundamento, né? Eu vou falar antes, acho que talvez do Adam Smith, né? Antes de falar da Robinsonada. O Adam Smith, né, na Riqueza das Nações, ele, de certa maneira, inaugura o pensamento econômico. Havia economistas antes, né? Havia os fisiocratas, os mercantilistas. Mas eram doutrinas que
mais justificavam as práticas adotadas por um outro governo do que explicava propriamente a dinâmica da economia, né, e criava conceitos econômicos novos para se entender a economia capitalista que estava se formando naquele momento. Né. Então, esse é o papel do Adam Smith, né, e esse é o primeiro livro que vai ter uma teoria do valor, por exemplo. E a Riqueza das Nações para o Smith, ela tem como base dois elementos centrais, né, que são a divisão do trabalho e os ganhos sociais da escala dessa divisão do trabalho, né? Então, o indivíduo, no exemplo dele, que ele usa no livro, o padeiro, ele percebe que se ele se dedicar a produzir só pão e trocar com o cervejeiro, que se decidir se dedicar a produzir só cerveja, no final os dois vão ter mais pão e mais cerveja, porque eles vão estar se dedicando às suas competências, né? Então, o raciocínio do Smith, do liberalismo de modo geral, ele vai pressupor isso, né? Que o indivíduo livre é um indivíduo também racional, então ele vai olhar para a situação dele, vai se analisar, vai analisar a própria situação e vai tomar as decisões que vão maximizar o seu benefício, né? E no caso, quando a gente transpõe isso para o contexto econômico, vai maximizar o lucro. Então, eu estou falando isso que é para entender a mentalidade do capitalista, né? Que é uma mentalidade bastante diferente, por exemplo, do colonizador português, né? Enfim, é uma discussão bem interessante. Então, na cabeça do Smith, na cabeça dos liberais, né, essa combinação de indivíduo livre, agente racional maximizador, que responde a incentivos, né, que vai produzir socialmente, né, a soma desses indivíduos tomando essas decisões, vai produzir a melhor sociedade, né, a maior felicidade para o maior número de pessoas, por meio da mão invisível, né, aí que entra a ideia, né, que sem uma coordenação central, a sociedade vai chegar numa solução que é ótima, que é a melhor para todo mundo. Então essa é a ideia por trás do Smith, né? E o Marx ele vai fazer ele tem também uma análise que não nos cabe aqui, né? Mas um dos pontos que ele toca quando ele é a crítica a esse indivíduo imaginado, inventado, né? Indivíduo maximizador, racional, que é o que se chama Robinsonada, que vem do Robinson Crusoe, aquele livro do Daniel Defoe, se não me engano, um inglês do século XVIII. Robinson Crusoe, a história dele é bem parecida com a história daquele filme do Tom Cruise não, do Tom Hanks, o Náufrago, né, que ele fica na ilha, sozinho, daí ele inventa a bola de vôlei. É basicamente a mesma coisa. Então é um indivíduo que cai numa ilha deserta e ele é forçado a sobreviver com os próprios recursos. Então ele anota, como o bom inglês, né, segundo Marx, faz um inventário das coisas que ele tem na ilha e começa a combinar os recursos de uma maneira racional, dividir o tempo dele, então, e fazer o que ele faz melhor, deixar o que ele faz pior para depois. Ele vai tomando todas essas decisões e tendo o comportamento desse indivíduo imaginado e proposto, né, pelos liberais, como se isso fosse a revelação da natureza humana, né? Como se o homem natural fosse esse Robinson Crusoe que cai numa ilha sozinho, e ele sozinho vai ter o comportamento de um agente econômico, né? Enfim, essa ideia, né, da mão invisível, da maximização do indivíduo racional, tudo isso, o Marx ele tira o maior sarro, não só com a Robinsonada, mas também com ele coloca o Bentham, né, o utilitarista Bentham, junto do slogan da Revolução Francesa. Isso é bom para nunca esquecer, né, porque, enfim, todo mundo se lembra da liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês se lembrem também do Bentham.
E, por fim, nessa parte cultural, mas aí menos cultural, é mais na discussão econômica mesmo, né? Os principais temas que vão surgir nessa época, que permanecem ao longo dos séculos até hoje, da economia são livre comércio e protecionismo, né? O que fazer em cada época, o que atende aos interesses de quem, é um debate quase que eterno. E depois a natureza e a dinâmica, né, do capital e do capitalismo, né? Se as crises são parte dos ciclos históricos, dos ciclos produtivos, ou se elas são dadas de fora, né? Do ponto de vista liberal, elas são dadas de fora, né? Porque se você se você deixasse os indivíduos racionais fazendo tudo certinho, a partir do seu próprio autointeresse, talvez não houvesse crise. Aí tem toda uma outra escola que vai dizer que não, que as crises são da própria natureza do capitalismo e que a gente talvez não seja tão racional e esse indivíduo racional talvez não exista, né? E aí, de uma maneira menos irônica, né, menos piadista, bem mais séria, o Keynes, que vai ser que é o principal economista do século XX e cujas ideias estão associadas, sobretudo, à intervenção estatal e ao estado do bem-estar social, né? Ele acredita e escreve que parece ser característico da natureza humana, não aquele indivíduo, o Robinson Crusoe, né? Mas parece ser característico que uma significativa proporção das nossas atividades positivas dependa antes de um otimismo espontâneo do que de expectativas calculadas, sejam elas morais ou econômicas. Então, enfim, isso daí provavelmente não vai cair no Enem, mas eu acho que é uma discussão bem interessante. Entender como esse debate vai se sofisticar, vai se alterar no século XX. Né? Bom, falamos aí já dos fatores, dos 5 fatores. Aqui é uma imagem de Manchester ou de alguma outra cidade industrial inglesa do século XIX. Cidades sempre muito esfumaçadas, né? Porque a máquina o carvão é o principal, é o pior combustível que você pode ter no atmosférico, né? E o Tocqueville, que era um francês que viajou um bocado, ele escreveu sobre Manchester. Dessa vale imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo. Deste esgoto imundo, jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento, sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Porque eu coloquei essa frase aqui? Não só porque ela é muito boa, muito bem, esse parágrafo, muito bem escrito, né? Mas porque o Tocqueville, assim como o Marx, assim como o Keynes, como todo mundo que levou a sério o capitalismo, todos eles destacam essa ambiguidade, né? No caso do Marx, a contradição essencial do capitalismo, que é a afirmação dos dois extremos sempre ao mesmo tempo, né? Então ele é um esgoto imundo que jorra ouro puro, e é o completo desenvolvimento e também a maior brutalidade. E ele é a civilização né, a selvageria. Então é algo que, especialmente no debate atual, né, nessa caricatura que se faz da esquerda às vezes, ou que às vezes até a esquerda veste a carapuça, né, e que a direita às vezes também sai por aí como cheerleader de capitalismo. Todo mundo que levou a sério tanto admirava como tinha um certo pavor, né, uma admiração com medo do que estava observando. Né? Voltando aqui então para a história, né? Saindo um pouco da Inglaterra, até ali meados do século XIX, só a indústria mesmo na Inglaterra, né? Uma fase do desenvolvimento da indústria têxtil, ela vai ali ao longo de décadas, sempre naquele meio, né, aquele meio centro do país, se desenvolvendo, ocupando as cidades, começa a se espalhar a partir daí, seguindo mais ou menos essa onda aí indicada no mapa, né?
E ela vai se espalhando em direção aos lugares que, após a Inglaterra, tem as melhores condições, né? Então, quando a gente falou, por isso que eu quis elencar nesses cinco elementos, né? Capital, trabalho, tecnologia, cultura e instituições, né? Então, quando você pensa nos outros países, eu mencionei a questão do campo francês, né? Que não foi esvaziado, não teve o mesmo movimento que ocorreu na Inglaterra. Então, a questão do trabalho na França era uma condição que estava prejudicada, né? Questão da energética, né? Para quase todos os lugares, enfim. Mas os países vão superando essas deficiências, né? E o principal caso de sucesso logo ao lado da Inglaterra, que vai rapidamente superá-los, são os Estados Unidos, que não detinha um Estado centralizado e eficiente como o Estado inglês, com seu Banco Central, né, com a sua frota, etc., a sua marinha, que não tinha os seus técnicos, não tinha a academia científica da França, não tinha colônias, mas que mesmo assim importou alemães, né, teve uma imigração forte de alemães e de outros europeus, e assim conseguiu suprir a sua carência desses outros fatores. Enfim, eu não vou entrar aqui nos Estados Unidos, que eu vou tratar dos Estados Unidos, da segunda Revolução Industrial, no material complementar. Mas isso para indicar o seguinte, que a lógica, após essa primeira Revolução Industrial, que é inglesa, que é uma invenção inglesa, é um fenômeno inglês, os outros países eles vão seguir a mesma trilha, mais ou menos, né? O caminho, o objetivo é sempre criar o seu parque industrial que gere o seu dinamismo próprio, né? E que produz um dinamismo similar ao que a indústria inglesa produziu para a Inglaterra. Como é que você vai chegar lá? Vão ser caminhos bastante diferentes, né? Isso daí, enfim. Desde o modelo americano, que é muito distinto, né? No século XX você vai ter a União Soviética se industrializando de uma maneira absolutamente diferente, e toda a questão da discussão do desenvolvimentismo na América Latina, né? É todo um debate que se inicia nessa época, né? Agora, alguns elementos que são inescapáveis quando a gente fala de Revolução Industrial. Ela foi baseada no setor têxtil. E aí alguns traços, né, alguns elementos importantes para a gente ter em mente quando fala do setor têxtil. Os ingleses já detinham toda a cadeia comercial, eles importavam esses tecidos da Índia, né? Então, quando eles introduzem a maquinaria, né, e a energia da máquina a vapor no processo industrial, eles têm um retorno muito elevado, ele já tem toda essa estrutura comercial já está colocada, né, já está construída. Em termos de a função, né, a matéria-prima da indústria têxtil, né, pode ser tanto o algodão como a lã. E nos dois casos, os ingleses tinham ofertas a um custo bastante baixo. Então, no caso do algodão, vai ser oferta dos Estados Unidos, né? A gente comentou na aula de Brasil que nesse momento vai haver um grande desenvolvimento da cultura do algodão também no Brasil, vai se tornar a segunda cultura da colônia, que é nesse contexto, né? Tá fornecendo matéria-prima para esse movimento absolutamente impressionante que está acontecendo na Inglaterra. O raciocínio, quando a gente fala de matéria-prima barata e de introdução de máquinas, né, na produção, no caso do inglês, ele é o seguinte, né? A matéria-prima barata não é bom só porque o custo dela é baixo e aí o cara vai ter mais lucro.
Mas ela se torna tão barata em um dado momento que o custo do trabalho passa a ser o limitador para o aumento da produção e para o aumento do lucro. Então, o custo relativo das duas coisas é importante. Nesse momento, o empresário ele tem um incentivo a substituir o trabalho pela máquina. Vocês percebem que isso daí é um raciocínio que não ocorreria a um senhor de engenho, por exemplo, né? O trabalho para ele, longe, muito longe de se tornar qualquer cifra considerável, né, na tabela de custos e receitas do senhor de engenho. Caso extremamente oposto do industrial inglês do setor têxtil do século XVIII. Retomar aqui um ponto que eu também já toquei antes, questão da tecnologia, né? Que a tecnologia ela era barata, ela já era relativamente existente, né? Então, a indústria ela vai assimilar essa tecnologia a um processo, né? O processo do que era aquela primeira imagem, né? Da moça afiando dentro de casa, vai colocar energia, vai colocar dentro de uma fábrica. Então, é a assimilação dessa tecnologia para um mercado que já é estabelecido, que é o mercado de tecidos. O pulo do gato, né, o que torna a Revolução Industrial uma revolução e não somente uma melhoria do setor têxtil, uma redução do preço das roupas, né, é que a demanda por máquinas da indústria têxtil vai gerar uma indústria de maquinário, né, que se chama indústria de bens de capital. E essa indústria de bens de capital vai produzir maquinário que pode ser utilizado e vai passar a ser utilizado por outros setores. E aí é nisso que os outros setores se maquinizam também e você começa a ter essa dinâmica própria, né, da Revolução Industrial. Então, a indústria têxtil, ela é a indústria básica, ela é a indústria central, elementar desse momento, né? Por conta disso, ela vai ser aqui, concentra também o proletariado. Ela é a indústria central, né, onde nasce o centro dinâmico desse nascimento da Revolução Industrial, mas mas ela rapidamente se esgota, não no sentido de que se esgotou o mercado de algodão, mas no sentido de que cada investimento adicional que era feito para criar uma fábrica, essa nova fábrica ela era menos rentosa. Então, isso é algo que a gente vai observar ao longo da história do capitalismo, né? Que os setores eles têm uns picos de rendimento que geram uma acumulação de capital que vai buscar outras oportunidades que tenham mais rendimento do que aquela que está se esgotando, né? Então, o Marx ele acha que isso daí é uma tendência, né? Tendência à queda da taxa de lucro. E você vai ter explicações para o imperialismo, por exemplo, né? Para o colonialismo do século XIX e XX, relacionadas a essa busca do capital por novas áreas de valorização, né? Então, no caso da Revolução Industrial, ela vai sair do têxtil, não vai sair, né? Mas ela vai, a partir do têxtil, ela vai se deslocar, sobretudo para as ferrovias e para o setor de transporte, né? E essa frase aí é uma brincadeira da Thatcher, com essa terminologia, né, de eficiência logística, né, dos economistas, né, que os economistas, eu e você viajamos na estrada ou no trem, os economistas viajam na infraestrutura. Mas é importante entender as terminologias, mas também não se deixar dominar por elas, né. Eu coloquei aqui do lado um mapa da malha viária, ferroviária da Inglaterra, entre 45, né? Pra você pensar que as primeiras ferrovias são ali dos anos 30. 45 está bem no início. 854, eu não consigo ver aqui embaixo, 76, né? 1914, ali no início da Primeira Guerra. Pra vocês terem ideia do tamanho, né? Do crescimento dessa malha viária. Eles têm mais ferrovia do que a gente tem estrada aqui, facilmente, né? E como ela é antiga, né? Então, em 1854 você já tinha o país inteiro cruzado por ferrovias.
20 anos depois, é difícil pensar um lugar que esteja longe de uma estação de trem, né? Ela se torna um setor mais dinâmico porque construir ferrovias são grandes obras, né? Toda aquela demanda por aço, né? Pela metalurgia, siderurgia, obras de engenharia. Mas, novamente, são obras que tornam o país muito mais eficiente, né? Em termos do deslocamento de pessoas, de bens, das comunicações. Então, a integração das regiões ao mercado interno e internacional. Eu estou me estendendo mais do que eu gostaria, mas vamos lá, terminando aqui. Algumas questões sociais, né, relacionadas a esse primeiro momento de surgimento da indústria. O ludismo, né, eu vou falar de dois movimentos aqui, né, o ludismo e o cartismo, que são identificados como dois dos primeiros movimentos de trabalhadores. Né? O ludismo é um movimento mais radical, que é contrário à precarização do trabalho na indústria, contrário à substituição dos trabalhadores qualificados, né, com habilidades artesanais, por máquinas e com a contratação de trabalhadores não qualificados no seu lugar. Eles ficaram conhecidos por destruir o maquinário, né, era algo punível com pena de morte. E até hoje em dia eles são vistos como um símbolo, né, como um grupo que lutava contra o progresso técnico, né, contra a própria tecnologia, né. Quando não era nada disso, né, enfim, a questão dele era muito mais do papel que a máquina estava tomando na vida social, né, daquele momento. E eles, enfim, o ludismo não desenvolveu nenhuma teoria, não tem nada, é um movimento relativamente espontâneo. O segundo movimento do período é o cartismo, né, que é uma comunicação dirigida ao parlamento, escrita por um grupo de trabalhadores, né, nível nacional. Essa é uma das novidades, algo interessante do cartismo, né, essa organização da classe trabalhadora já em nível nacional na Inglaterra. As demandas da época, sufrágio universal masculino, né, que é, de certo modo, contraditório, voto secreto, eleições anuais, trabalho parlamentar remunerado, para que os trabalhadores possam ter uma representação parlamentar, né, afinal, era pressuposto que você era um rico proprietário, né, para ser um parlamentar na Inglaterra, no Brasil. E bem mais adiante, aí já num contexto pós-Revolução Francesa, de segunda Revolução Industrial também, nos movimentos de 48, né. Um traço absolutamente central e que permanece até hoje, né, vocês veem aí que o gráfico vai de 1500 até estimativas para 2050, que eu já tratei no começo, né, da relação campo-cidade e desse movimento de urbanização. Ele permanece na Inglaterra de maneira muito acentuada logo naquele momento e nos países ao longo dos 2 séculos seguintes em níveis diferentes, né, em temporalidades diferentes, mas o movimento é sempre o mesmo, né? É um crescimento populacional exponencial, um crescimento relativo, ou seja, né, a população urbana cresce mais do que a população rural, e isso do ponto de vista da industrialização é interessante porque você precisa criar um trabalhador assalariado que seja também um consumidor do que ele vai produzir, né, do que a indústria, né, como um todo vai produzir. Então é um movimento que se autoalimenta. Isso tem a ver também quando eu falo de gerar sua própria dinâmica, né? No campo, a acentuação também do mesmo movimento, só que se num primeiro momento a tecnologia aplicada para aumentar a produtividade no campo era simples, ela vai se tornando cada vez mais sofisticada, né? Uma tecnologia com base na ciência aplicada, e aí, se a gente pensar
não só em maquinário, né, mas no caso da Embrapa, né, que abriu o Cerrado brasileiro para a produção do agronegócio. Isso daí é tecnologia aplicada ao processo produtivo e agrário, né? Então são movimentos conexos, né? O esvaziamento e o aumento de produtividade do campo, e o aumento das cidades, né? Mais assalariados, mais consumidores. E veja que interessante. A gente está, nesse momento agora, 2020, aqui seguindo esse gráfico, no pico histórico da população rural da história da humanidade, né? A projeção é que ela passe a cair a partir de agora. Então, esse predomínio do urbano sobre o rural vai ficar cada vez mais acentuado. E, para terminar, alguns comentários, né? Como eu disse, eu vou preparar um material complementar sobre a segunda revolução industrial, falar de algumas outras coisas que são bem importantes, mas que não cabem aqui. Quando se fala... aqui não são quadros comparativos nem nada, só um destaque de cor, tá, gente? Então, assim, aqui do lado direito, né? Primeiro, alguns elementos mais estruturais, né? E aqui do lado esquerdo, alguns comentários finais, explicação. Então, primeira revolução industrial que a gente tratou aqui. Introdução da máquina e do uso sistêmico de recursos energéticos. É esse o central. Se tiver que entender alguma coisa dessa aula, é isso. Então, a máquina, o sistêmico e como isso afeta o processo produtivo e o trabalhador. Segunda revolução industrial, essas periodizações elas são mais ou menos estabelecidas, não tem nada que acontecer especificamente em 1870, 1950. É um período mais geral, né? Então, se a primeira revolução industrial é baseada no carvão, no têxtil e na ferrovia, a segunda vai ser baseada no aço, telégrafo, navio a vapor, eletricidade. Né? As cidades começam a ter mais infraestrutura urbana, né? As fábricas vão acentuando, né, a padronização e aquela divisão do trabalho inicial. Aqui só para dar alguns elementos, né, enfim, Fordismo, Taylorismo, linha de produção, isso é a segunda revolução industrial, né? E com relação ao papel do trabalhador, ele vai cada vez mais se afastando do processo produtivo, né? A terceira revolução industrial, talvez você encontre esses termos por aí, né? Ela diz respeito, ela também chamada pós-grande indústria, né? Sociedade da informação, quando o conhecimento está na base da criação do valor, que é a parte digital, computação, internet, pós-anos 50, e que a gente, eu acho que a gente ainda vive. E tem gente que ainda fala numa quarta revolução industrial, que seria a inteligência artificial, a internet das coisas, que são os próprios equipamentos ligados à internet, né, se relacionando sem pessoas, sistemas descentralizados, blockchain, Uber, enfim, N coisas que hoje em dia estão em discussão, né? Talvez você encontre no jornal alguém falando de quarta revolução industrial. E por fim, de último comentário, a boa parte dos países não fez nenhuma revolução industrial, né? Nem se industrializou propriamente. Então, esse período da revolução industrial ele marca o início também do subdesenvolvimento e de toda a discussão entre países, né, desenvolvidos, subdesenvolvidos, a relação entre esses países, né, as escolhas políticas e econômicas dos países subdesenvolvidos, dada essa clivagem que foi produzida nesse primeiro momento, entre os países que conseguiram se industrializar e os retardatários. Gente, muito obrigado, Victor. Acabei me alongando um pouco, mas era isso.